contra o Palestino, indo a 12. E aí vamos ver o que ele consegue fazer contra o Milionários fora de casa. A gente está falando muito do jogo de ontem. É que assim, se realmente a conta do jogo de ontem, numa conta prévia, a comissão técnica já colocasse talvez uma derrota como um resultado completamente possível diante da arte que a gente viu ali dos resultados, o que complica o Flamengo nesse grupo da Libertadores foi ter desperdiçado pontos contra o Milionários na situação de ter um jogador a mais vencendo o jogo. Esse jogo é o jogo-chave para colocar o Flamengo numa situação dessa de agora ver com dificuldades a possibilidade de ser o primeiro do grupo. Mesmo assim, eu acho que na conta do Tite não estava uma derrota, não. Talvez um empate. Porque a possibilidade era maior. Não, e o time do Flamengo, mesmo com esses jogadores, é superior ao time do Bolívar. Essa fez igual o Abel, ele entrou para empatar. Ele entrou com os 3 zagueiros para segurar o jogo, para travar o adversário. Voando meio campo. Sabe que vai ter menos a bola, daqui a pouco pode dar uma beliscada, empatar e ganhar a partida. A ideia era essa, era pelo menos ter um ponto nesse jogo. A gente não tinha visto ainda o Flamengo jogando com formação de 3 zagueiros com o Tite. E durou pouco, não é né? a cara dele. O Léo Ortiz foi avançado para jogar de volante. Avança o Léo Ortiz. Foi um plano para altitude, né, gente? Sim, um plano de contenção de danos na altitude. Natural. Essa de 3.800, 3.600. Essa de 3.600... Não tem check. Não tem check, cara. Essa não tem. A de 2.800 a gente tá começando a discutir. Eu joguei aí. É muito pesado. É pesado, você precisa compreender. O que eu não compreendo é a administração de desculpas, né? Num dia é o grama sintética, no outro é altitude, depois é o jogo das 11 da manhã, eu não sei qual vai ser a próxima. Gente, teve chance, inclusive, de virar o jogo. Sim. Chance clara de virar o jogo. Não, a partir na partir dos 25 do segundo tempo, o time do Bolívar cai bruscamente, não só na parte técnica, mas também na parte física. O Bolívar sente o time do Flamengo. E o gol que vai levar o Flamengo, cara, eu questiono se tem a ver com altitude. Tudo bem, pode ser que o ar rarefeito tenha feito os jogadores do Flamengo pensarem menos ali. Mas... Não, sim, porque você fica com a mente confusa, né? Sim, mas é um gol de contra-ataque, cara. É que eu acho o resultado estava bom pro Flamengo, 1-1. E aí o Flamengo vai levar um gol de contra-ataque. Você tem algumas questões, né? Primeiro, o bote 4 contra 3. O bote que o Igor Jesus tenta dar, talvez a questão da própria do tempo de bola possa levar em consideração, e a recomposição defensiva aqui na altitude. Acho que o Rossi podia ter feito melhor também. Ele cai muito antes. Podia ter feito melhor. Até do bracinho de jacaré do Rossi. Eu dou essa desculpa, porque é difícil raciocinar na altitude. Gente, não estou exagerando, é difícil raciocinar na altitude. É difícil. Mas, assim, é um gol curioso, porque é de contra-ataque, cara. De contra-ataque. Mas aí que eu tô falando, o Isaac, a diferença do time do Palmeiras. Tudo bem, a altitude também é diferente. O Lino já deu check na outra altitude. Só que você entendeu o jogo. O Flamengo não entendeu, principalmente no primeiro tempo. Se você não quer correr risco e você sabe que você não vai ter a posse de bola, quando você tiver a oportunidade de ter o comando do jogo, é trocar mais passes. O Flamengo não fez isso, o Flamengo foi vertical o primeiro tempo inteiro. E aí você desgasta Bruno Henrique, você desgasta jogadores que não vai ter como continuar com essa força os 90 minutos. E toma pressão o tempo inteiro, porque ela bate e volta. Então, é que nesse momento que o Flamengo toma o gol, com 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo está numa postura de tentar buscar a vitória. Porque ele entra com o Luiz Araújo no lugar do Vitor Hugo, jogar mais aberto para dar velocidade, tanto para contra-atacar, mas quanto também para recompor, para se defender. E aí ele adianta o Léo Ortiz para jogar num 4-4-2, com o Igor Jesus junto com o Léo Ortiz, BH de um lado, Luiz Araújo do outro, e deixa mais à frente o De La Cruz junto com o Gerson. Que são dois jogadores que, principalmente o Gerson, com relação à dinâmica de jogo, à intensidade, certamente na altitude iria sofrer um pouco mais. Mas o Flamengo está numa postura ali de quem vai tentar buscar a vitória mesmo jogando na altitude. E aí acontece de sofrer o gol de contra-ataque. Aí depois muda tudo, porque aí a ideia do Tite tentando buscar o gol que daria o empate, é colocar a velocidade lá na frente. E aí entra com o Lohan, entra com o Matheus Gonçalves e é fato, o Flamengo tem oportunidade depois da entrada desses dois jogadores de conseguir buscar o gol, mas não consegue ser efetivo. Sabe que o Flamengo perdeu até com o Zico em La Paz. O Flamengo tem 3 jogos na sua história em La Paz. Até com o Zico, Adílio, Júnior, Mozart.
time de 83, o Flamengo perdeu lá. Essa altitude Não, mas osso. realmente, 3-1. Lino, eu não estou dizendo que é fácil. Não, mas você tem que ter estratégia para enfrentar Exato, a altitude. porque eu estou falando A que em estratégia foi 2013 errada. nós somos com o Atlético e ganhamos 2-1 do The Strong. Muita bola longa. Com dificuldade, com o jogador saindo depois do jogo. Como é que foi a experiência e a estratégia dessa Na vitória verdade, do assim, Galo? a gente falou assim, a posse de bola a gente não vai ter. E olha que nós tínhamos um jogador que nem o Ronaldinho Gaúcho, ou seja... Imagina o Ronaldinho na altitude. Exatamente. Entre aspas, na recomposição, um jogador a menos. Sim. Né? Então, assim, nós temos que pensar o seguinte, nós não podemos... Com ou sem altitude, né? Nós não podemos sofrer muito, porque aí, às vezes, esse sofrimento pode acontecer de eles fazerem um gol. E quando a gente tiver a bola, tem inteligência para atacar. Deu para ser vertical? Deu. Não deu? Vamos ficar com a bola. Enquanto a gente puder. A gente viu ali na arte o Inter venceu o Bolívar ano passado no mata-mata da Libertadores. Eu gosto sempre de lembrar a coletiva do Kudê depois daquele jogo. Quando perguntaram para ele, não sei o que, estratégia, o Inter conseguiu vencer, algo que ninguém consegue. Você, a estratégia foi a gente suportar. E a gente tinha um jogador lá na frente com velocidade que tinha experiência de jogar em altitude, que era o Ener Valencia. Uma bola que o Arangues enfiou para o Valencia em contra-ataque, o Inter fez 1-0 e depois enfiou 10 jogadores dentro da grande área para segurar, para suportar. Rizek, Lino, você não vai conseguir atacar o time na altitude como você ataca aqui no Brasil. Não vai ter ficar com a 7, bola. 9, 12 oportunidades. Não. Você vai ter 1, 2, 3, 4 no máximo e você não pode errar. Você tem que ser perfeito. Aí falando sobre a minha experiência, foi isso que aconteceu. Nós tínhamos Tardelli, nós tínhamos Bernard, Jô e Ronaldinho na frente. 4 jogadores, 2 muito rápido, que é o Bernard e o Tardelli. Foi isso que aconteceu. Quando o Ronaldinho teve a possibilidade de saber que era o momento de ser vertical e acelerar o jogo, foi que a gente ganhou. Ainda tomamos um gol. Mas é isso, não tem como você pensar em jogar igual na altitude. O planejamento, ele é totalmente diferente. E aí é a inteligência do treinador também, de saber extrair e potencializar quem está no banco, ficar atento. Opa, Rizek já não está aguentando mais. Opa, vamos tirar. Nós precisamos de gás novo. Não adianta o Isaac, que é tecnicamente superior, mas ele não está correspondendo defensivamente, a gente vai sofrer. Então, essa inteligência que o Abel tem. A gente está falando do Rossi nesse lance, né? O maior frango da vida do Tafarel é em La Paz. Eliminatórias para a Copa de 94, né? Ele tem uma está falha... longe de ser um frango, né? Nem Não, uma falha. claro. Não, acho que é uma falha. O Tafarel leva um frangaço. Ele tenta antecipar um chute cruzado, que na verdade vem no alto. Na primeira derrota da história do futebol brasileiro em eliminatórias. A Bolívia, inclusive, consegue ir para aquela Copa, né? Muito em função do que ela fazia em La Paz. Eu acho que até isso, cara, assim, é desculpável do Tafarel. Você raciocina mal na altitude, você tá tudo estranho lá, O goleiro cara. é pior, né, Rizek? Você não tem tempo de adaptação. Você vai fazer um aquecimento, aí 10, 20 minutos para sentir onde está o peso da bola. É tudo mas estranho. Você não conhece o jogador do time adversário, como que ele vai chutar, que hora que ele vai chutar, como que ela vai chegar. Então, para o goleiro é bem pior. O meu questionamento, a gente preparou um levantamento assim de como o Flamengo vem trabalhando desde a final do estadual. O meu questionamento não é sobre ontem, sinceramente. Eu ainda acho bem discutível o Flamengo não ter a força máxima contra o Palmeiras em São Paulo. Não ter se programado para chegar naquele jogo como o Palmeiras fez. O Palmeiras poupou contra o Inter e chegou com um time titularíssimo contra o Flamengo. O jogo foi uma porcaria, eu sei. Mas, olha só, o Flamengo usou força máxima nas 2 finais do estadual. Campanha histórica, levantou caneco. Aí contra o Milionários, que é um jogo que acontece entre as finais, estreia de Libertadores, e esse empate pode custar a liderança, muito mais do que a derrota de ontem, esse empate, ele pode custar a liderança, no meu entendimento. O Flamengo poupou Léo Pereira, Ayrton Lucas, Luiz Araújo. E o De La Cruz passou mal, segundo a versão oficial do clube. Aí força máxima contra o Nova Iguaçu. Poupou o Fabrício Bruno, um jogador só, nem vou falar, porque ele vinha de um desgaste de data FIFA contra o Palestino. Contra o Atlético Goianiense, poupou o Varela, um jogador só, nem é poupar, né? Uma coisa bem pontual. Aí contra o São Paulo, deixou a Arrascaeta no banco, o Luiz Araújo acabou jogando 80 minutos porque o Cebolinha se machucou, seria outro poupado naquele dia. Contra o Palmeiras, De La Cruz e Pedro no banco, o Cebolinha não jogou por lesão. E aí ontem, muitos jogadores poupados, Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta, Pedro e o Luiz Araújo, Cebolinha lesionado. E o Alan não viajou porque o Flamengo detectou nos exames que ele reagiria muito mal à altitude. Vamos ouvir o Tite, justificando a escolha de ontem e esse processo de quando você poupa e quando você vai com força máxima.
Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram dois aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande, com o jogo domingo às 11 horas da manhã. Então, tu olha no planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então, a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Só sobre aquele quadro que a gente viu, assim, a minha questão com relação aos jogadores poupados é o jogo contra o Palmeiras, mas principalmente o jogo da volta do Campeonato Carioca. Aquele jogo ali era um jogo que, pensando na batida forte que o Flamengo ia ter, tendo construído um placar de 3-0 no primeiro jogo, era um jogo onde o Flamengo poderia ter poupado vários dos seus titulares. E a diferença do jogo de ontem para os outros jogos que a gente viu ali de jogadores poupados é que ontem o Flamengo sequer tinha esses jogadores no banco. Porque contra o Milionários lá, por exemplo, estava até conferindo aqui, Luiz Araújo estava no banco, o Ayrton Lucas estava no banco, sendo que o Ayrton Lucas não joga, mas quem joga é o Vinha. Então, assim, você tinha os jogadores à disposição. Ontem o Flamengo não tinha esses jogadores sequer à disposição. Eu não ligo para discussão sobre poupar ou não poupar. Acho isso completamente irrelevante, se poupou, se não poupou. A responsabilidade é do treinador de administrar o elenco dele dentro da temporada. E o dia a dia acaba indicando isso. Eu ia falar agora, até porque a gente já não tem mais como acompanhar o dia a dia. Então a gente não sabe se o cara que ele vai poupar está treinando a menos e o cara que ele vai colocar está rebentando os treinamentos e está pedindo passagem. O que eu não aguento é usar o poupar ou não poupar, administrar, como justificativa para jogar mal. O time não jogou bem hoje, nós estamos tendo que poupar jogadores por causa da sequência, porque tem jogo às 11, porque tem jogo na altitude, porque tem jogo não sei o quê, porque tem jogo de estadual. A produtividade do time é que precisa ser questionada. Contra o Palmeiras faltou, ontem também mesmo com esse time faltou. Em vários momentos o Flamengo é muito econômico, isso está irritando o Atlético Goianiense faltou. Até nos jogos com os principais jogadores. Contra o Milionários faltou. Então, a cada jogo é uma justificativa diferente. Uma hora é a altitude, outra hora é o campo, outra hora é o gramado, outra hora é o torcedor, outra hora é a arbitragem, o jogo às 11 da manhã. A produtividade do Flamengo é que está sendo questionada. Então, assim, cria uma expectativa para a produtividade domingo, né? Já que o planejamento do Flamengo... Não, mas domingo é às 11 da manhã, cara. Vai falar. Vai ser difícil. Pô, Rizek, veja bem, 11 da manhã... calor, o desgaste dos atletas, eles acabaram de vir da altitude, entendeu? Tá bom, pô, é desgastante, você tem uma semana, mal teve tempo para treinar, então você precisa compreender. Tá bom. Tá? Deixa eu te falar, fala. rapidinho. Eu lembro que antes de começar a Libertadores, você me perguntou sobre a chave do Flamengo. Eu falei assim, cara, o Flamengo faz 18 pontos fáceis aí, ou a gente chutando ruim, 16. Sabe quanto que ele pode chegar se ganhar todo? 13. Como que é o futebol. Se a gente for lembrar, no ano passado, o Flamengo se complicou de maneira semelhante. Segundo. Eu achava que era chave para somar 15, perdendo em La Paz. Ou um empate. O problema é ficar em segundo no grupo e jogar a segunda fora. Isso Não aí só, afeta não muito só. o Flamengo. Quanto menor a sua pontuação, menor a sua chance de decidir em casa. Ainda que, digamos, numas quartas de final, você encara um outro time que foi segundo, se esse time teve melhor pontuação na fase de grupos, esse time vai decidir em casa. O Galo fez 9 pontos em 3 jogos. Isso. Então o Flamengo, não é que ele compromete a sua classificação, porque a gente acha que ele vai passar. Mas isso vai fazer com que ele, abaixo a pontuação, tenha menos vantagem para decidir em casa nos confrontos de mata-mata. Como eu disse, até o time do Zico perdeu em La Paz. E o Zico hoje foi ouvido pelo Redação Sport TV sobre as escolhas que o clube fez. Com vocês, Zico. Agora, o problema ali é que
você, por mais que você esteja numa boa condição, que aguente, os caras dão uma pancada na bola e obrigam você a correr, eles sabem jogar ali. A bola, ela fica muito leve. Eu fui bater o escanteio lá, atravessei a bola do outro lado. Você viu aqui, dificilmente um goleiro dá um chute e a bola chega no outro gol. Ontem, no final, o Rossi quase quis fazer um gol. Por quê? Porque a bola quando toca no chão, você vê eles mesmos quantos passos erraram ali do lado, jogando a bola para a lateral. O time do Bolívar que está acostumado a jogar ali. Então, é quase que impossível fazer um jogo de futebol numa situação como essa. Então, eu acho que é lógico, a única coisa que eu não entendi é que você, em jogos normais, todo mundo faz as 5 substituições. Num momento como esse que é na altitude, o nego tá sem fôlego, tem que botar todo mundo para jogar, cara, até o quinto goleiro, bora. Porque os caras estão... É fôlego. O que decide ali não é a técnica, a qualidade, é o fôlego. Você vai ver o jogo lá da Champions League, o cara joga na terça, depois joga no sábado, ou joga na quarta e joga no domingo. E depois tem outro jogo na quarta e tal. Então, eles jogam. O jogador de futebol hoje, ele tem que estar preparado para isso, para jogar quarta e domingo, independente de onde for. Disse o Tite. Perdão, disse o Zico. Quem sabe um dia o Tite consiga chegar perto do que é o Zico. Perto, porque chegar no Zico acho que ninguém nunca chegará no Flamengo. Vamos ouvir o Tite agora, analisando o desempenho do time ontem em La Paz. Ele foi crescendo ao longo do jogo, ele teve dificuldade no início porque não tinha a coordenação dos movimentos e a marcação agressiva, muito agressiva do Bolívar. Ela nos inibiu. Depois, com linha de 4, ela começou a crescer e aí tem um pouquinho de volume maior. E o segundo tempo talvez tenha sido, num crescente, o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, nós tivemos a infelicidade. Aí criávamos oportunidades, teve a do Bruno, teve a do Gerson, teve a do Lohan. Então, criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também. Mas ela é uma série de fatores também. Também está modificando a equipe, tu perde, é desumano, ela é inconcebível. Eu também pedi para eles, todos, que eles tivessem bastante posse de bola, bastante entrosamento, que não é uma equipe que vem jogando, que é uma equipe que está rotinada também. Então eu tenho que ter também essa compreensão, mas muito também em função do ritmo imprimido não como ideia, mas com o ritmo imprimido do Bolívar. Domingo, 11 da manhã, no Maracanã, o Flamengo vai receber como mandante o Botafogo. Botafogo que saiu vivo ontem do Newton Santos, conseguiu a sua primeira vitória na fase de grupos, mas antes de falar dessa vitória importantíssima de ontem, eu queria fazer uma reflexão sobre o Rafael Claus, que vai apitar o jogo domingo. Eu não a fiz ontem, mas fiquei pensando muito na entrevista do Marcelo Vangassi, que é o presidente da Abrafute, Associação Brasileira de Árbitros de Futebol, que fez uma defesa aqui do Claus, que está no meio de um furacão ali, sobre a escala dele para esse jogo. A escala dele para esse jogo, é bom que se diga, ela foi feita antes do depoimento do Textor na CPI, quando ele volta a falar de Rafael Claus. E antes do Claus ser anunciado pelo presidente da CPI, o Cajuru, como futuro convidado. Por enquanto não está convocado. Convidado, ele e a Daiane Muniz, árbitra de VAR, para participar da CPI. Porque o Textor levou lá um levantamento, que o Claus e a Daiane trabalharam em 11 jogos na combinação, sendo que as outras duplas chegaram no máximo 3, quando combinadas em jogos do Brasileiro. Eu não tenho nenhuma informação prévia para tirar a credibilidade do Rafael Claus para esse jogo. Inclusive, considero o Claus hoje o nosso principal árbitro do futebol brasileiro. Assim como a Daiane é uma das melhores também. Perfeito. Mas eu queria refletir com vocês sobre se a CBF tomou a melhor decisão. Não a de manter, porque o Botafogo protesta depois da escalação do Claus. E aí, depois da escalação, a CBF não tem como retirar o Claus. Inclusive, a CBF alega que a FIFA veda esse tipo de interferência. Ela não teria como tirar. E o Botafogo sabe disso. O Botafogo faz o pedido que a gente trouxe aqui e dei em primeira mão que a CBF não atenderia o pedido.
O Botafogo faz o pedido para tornar pública a sua insatisfação e expor a CBF, porque ele sabe que não teria como a CBF tirar o Klaus. Mas a reflexão que eu faço é se foi a melhor escolha a escala do Klaus para esse jogo. E não pela qualidade dele, não pela qualidade. Porque a gente sabe, por postagens, por aquilo que está veiculado na mídia, que o Klaus é um dos árbitros na mira do John Textor. A CBF tem que, então, se guiar nisso? Claro que não. Mas tem que ser safa. Na história do futebol, eu conheço vários exemplos de dirigentes que antes de um jogo procuram uma federação ou a própria CBF e você consegue chegar num acerto, não vamos escalar árbitro de um estado tal, não vamos usar, a própria entidade decide não escalar um árbitro para um jogo porque ele tem um histórico envolvendo aquele clube. Eu acho que a CBF, justamente porque o seu presidente, inclusive processa o direito dele, foi acusado, de algo grave pelo Textor no entendimento do Edinaldo, está processando o Edinaldo na justiça e não vai retirar o processo, mas deixa claro que o processo é contra o CPF do Textor, não o CNPJ da instituição Botafogo. Que a instituição Botafogo tem portas abertas na CBF, pelo menos é o que a CBF diz. Eu acho que a CBF ali poderia ter evitado um barulho. E até para proteger o próprio Rafael Klaus, que vai para esse jogo muito pressionado. Pelos dois clubes. O Flamengo pode achar que uma marcação dele pode ser para compensar algo que pode estar no subconsciente dele. O Botafogo pode querer fazer um escândalo por qualquer lateral invertido que ele marque. Eu, sinceramente, cheguei a essa conclusão ontem. Eu acho que não foi a melhor escolha. Não estou dizendo que tecnicamente ele não é a melhor escolha. Mas que por tudo aquilo que está acontecendo hoje, eu acho que seria esperto por parte da CBF escalar. Por exemplo, tem um outro árbitro FIFA de Copa do Mundo, Hilton Pereira Sampaio. Poderia ter colocado outro e ter evitado o barulho prévio que você já tem com essa escalação para domingo. Mas a minha maior preocupação é para onde que a gente está caminhando com essa história toda. Porque, por exemplo, você citou o nome do Wilton, que é outro árbitro FIFA, que é outro árbitro que é absolutamente questionado em vários jogos do Campeonato Brasileiro. Quem não é? Então, é isso. Então, assim, cara, a gente vai pegar, por exemplo, o Campeonato Carioca... Mas o Klaus é questionado questionado pelo Botafogo. Por um Flamengo e Botafogo. Mas é que eu acho que o precedente que você acaba abrindo acho que é muito perigoso. A gente teve no Campeonato Estadual mas, Pedro, desse Rio... você acha que ficou ruim pro Klaus, pro Flamengo e pro Botafogo? Essa escala? Mas quando eu digo que a minha preocupação é para onde a gente está caminhando, é que eu acho que não tem uma solução que vai conseguir agradar. Porque a gente teve no Campeonato Carioca desse ano a bizarrice dos clubes sentarem, escolherem o árbitro que vai apitar o jogo e ainda assim a gente viu a grita que teve dentro do Campeonato Carioca. Por que você acha bizarrice se dois clubes chegarem a um consenso que aquele árbitro é o melhor? Você acha bizarro isso? Não é. Se a gente tem uma entidade, é porque assim, são vários erros... Se é um consenso dos dois clubes, esse árbitro é o melhor para apitar o jogo, você acha ruim isso? Eu acho bizarro. Se você tem lá um quadro de árbitros que são... Porque você tem uma entidade lá que ela é responsável. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Você vai chegar na final da Liga dos Campeões, o Manchester City não senta do lado do Real Madrid e fala assim, quem é que a gente vai escolher aqui para apitar o jogo? Eu não tenho conhecimento se já aconteceu ou não em outras partes do mundo, se houve árbitros escalados por consenso. Estou me referindo, eu sei que não é a solução ideal, mas eu acho que politicamente eu teria evitado isso. É que eu acho que o precedente teria evitado. A gente mesmo... Você dá mais... Assim, o Klaus, inclusive para preservar o Klaus vai para domingo, cara, muito pressionado, cara. Mas só corroborando com a fala do Rizek sobre a qualidade do Klaus, eu comentei o jogo Bavia agora, final de semana foi ele que apitou. E uma arbitragem absurdamente perfeita. Eu acho ele o melhor árbitro brasileiro. Ele é bem melhor que o Wilton, na minha opinião. Um jogo com atmosfera difícil, um jogo muito pegado, muito truncado, ele levou na qualidade... Então, assim, é claro que entra esse adendo que você falou, de o presidente da instituição não querer por aquilo que ele acha ou deixa de achar. É estranho, mas eu também tô com o Pedro. Eu não acho legal também, não, essa coisa. Eu vou sentar com o Isaac aqui e vou ver... Não. O que eu falei não foi isso. No sentido dos clubes. O que eu falei é que previamente... Evitável. Sim. Era evitável escalar o Klaus. Eu entendo a tese do Rizek. Não, eu entendo. Não existe, faz sentido. Não existe o certo ou errado nessa história. Como aquela história do cara que bateu o pênalti e perdeu. Você faz ele parar de bater pênalti ou você confia nele e bota ele na próxima cobrança de pênaltis, porque afinal de contas você acredita no cara? O Klaus pode curar essa doença toda aí fazendo uma grande arbitragem no domingo. Sim.
virando essa página e deixando a bola no chão de novo para o trabalho dele. Ele é o melhor árbitro do Brasil. Assim sendo, ele precisa ser colocado nos grandes jogos. Ele não pode ter esse tipo de veto. Como é que você cura essa ferida? Colocando o cara. Mas você corre o risco também de ele perder outro pênalti. Não estou falando de veto. Estou falando de... Antes de a escala ser feita, depois que a escala foi feita, é óbvio que a CBF não vai tirar o Klaus. Ela nem pode. Mas antes é veto, Rezende. Não, Lino. O Botafogo só se manifestou depois da escala. Não havia um veto prévio. O Botafogo já foi na sede da CBF, já expôs aquele monte de coisa, já conversou. Sim, mas não havia um veto. Não havia um veto. O Botafogo não se pronunciou. Só se pronunciou depois da escala. E só se pronunciou depois de o Textor ter ido à CPI e de o Cajuru, inclusive, anunciar que vai convidar o Klaus para ir à CPI. Então, se o Klaus está no olho do furacão. A questão que eu estou dizendo é que quando foi feita a escala, antes a CBF poderia perfeitamente... Mas já rolou o colocado Flamengo e Botafogo outro antes? Não, ele apitou o último... Sim, pelo Campeonato Estadual. Sim. O último Botafogo e Flamengo do Campeonato Brasileiro foi apitado pelo Rafael Klaus, no Nilton Santos. E? A gente avaliou aqui que a arbitragem dele foi boa. Só que o Botafogo fez um escândalo por 2 lances que ele acha que o Botafogo foi prejudicado. 2 lances interpretativos, né? Ele ficou no olho do furacão. Estou dizendo que por isso que ela é teria evitado esse desgaste. Essa escala é evitável. Se vocês não teriam, a gente tem uma divergência, sem nenhum problema. Não, eu concordo contigo. Então tá bom. Ela é evitável, mas não pela denúncia do Botafogo, nem porque isso aconteceu essa semana, mas por causa daquele outro Flamengo e Botafogo. Exatamente. Como eu disse, a escala foi feita antes da CPI. Não, mas o Flamengo e Botafogo já rolou antes. Eu sei, A CBF tinha que ter evitado por causa daquele Flamengo e Botafogo. É o que eu estou dizendo. E não por causa Exatamente da CPI. Isso. Exatamente o que eu estou dizendo. A escala foi feita antes da CPI. A CBF deveria ter evitado por causa daquele Flamengo e Botafogo ela do ano errou passado. antes. Exato, então a gente concorda. É que assim, se a gente tem... se a gente concorda comigo. Se a gente acha que o Klaus, e talvez a CBF também ache, que o Klaus é o melhor árbitro no quadro não tem nada a ver com a brasileiro, CPI, tem a ver com o Flamengo e Botafogo do ano passado. Mas é que se ele é o melhor árbitro e talvez seja o jogo mais pegado dessa rodada do Brasileirão,